emenda do deputado Eduardo Cunha, líder do PMDB na Câmara, pedia o fim do exame de ordem. Com 308 votos contrários, tendo apenas deputados do PMDB votado a favor, a emenda foi rejeitada pela grande maioria da casa. A proposta foi incluída de última hora na pauta de votação do plenário e provocou muita confusão na casa, sendo criticada por diversos parlamentares. Nós vamos discutir aqui, no programa Mais Médicos, a proposta de fim de exame de ordem da OAB, que é uma proposta legítima, que merece ser discutida, mas não nessa sede aqui, absolutamente estranha, depõe, inclusive, contra a seriedade do processo legislativo. A matéria é afim, porque o programa Mais Médico muda curso universitário. O que a gente está fazendo é mudando o curso universitário. Então é a matéria que tem afim com o tema que está sendo colocado. Alteração da carreira de medicina. É carreira universitária, igual é a de advogado. Então não tem nenhuma matéria estranha. E o plenário é soberano. Caberá a ele decidir, assim como a comissão mista já votou, conheceu da matéria, não houve impugnação a tempo devido e Vossa Excelência não tem, nesse momento, sequer a condição regimental de impugnar uma emenda destacada. Vossa Excelência tomou uma decisão nesta casa, que nós não votaríamos mais matérias divergentes, diferentes da matéria em pauta. Acabar com o exame da OAB na medida que trata de mais médico é outro absurdo, porque isso é frontalmente contra o regimento e contra a Constituição. Isso é matéria estranha. O presidente do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, comemorou a rejeição da proposta. Para ele, o voto dos deputados expressou a vontade da sociedade brasileira. Portanto, o Congresso Nacional bem atuou, bem agiu ao rejeitar numa votação expressiva e francamente majoritária esta proposta de extinção do exame de ordem. Portanto, o Congresso Nacional do meu país, a Câmara dos Deputados, com um diálogo de alto nível com a Ordem dos Advogados do Brasil, expressou a vontade da sociedade ao dizer que o exame de ordem é necessário. A prova é obrigatória para que o bacharel de Direito seja inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e possa atuar como advogado. Para os especialistas, o exame serve como filtro para a seleção de profissionais qualificados. Eu acho que o exame de ordem, hoje, na atual conjuntura que a gente tem, dessa proliferação de faculdades de ensino jurídico pelo Brasil, ele serve como verificar os conhecimentos mínimos do aluno durante o conhecimento que ele adquiriu durante o curso de Direito, né, em relação à teoria e também à prática. O exame de ordem ele é fundamental para garantir a qualidade do profissional que será defendido pelo advogado. O cidadão, quando ele necessita de um advogado para defender os seus direitos, para ir na justiça contra as arbitrariedades, os abusos, ele deve ter à sua disposição uma pessoa, um advogado, um profissional que demonstrou possuir o mínimo de conhecimento jurídico para o exercício da profissão. Porque um advogado despreparado, ele poderá causar prejuízos irreparáveis ao cidadão. E a liberdade, os bens, o patrimônio, os direitos das pessoas, eles não podem se submeter a esse tipo de questionamento, a esse tipo de proteção por alguém que não possua exatamente um conhecimento jurídico mínimo. Um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas com candidatos ao exame de ordem unificado revelou que 74,4% dos examinados é favorável à avaliação. A pesquisa apontou também que 70,13% dos entrevistados acreditam ser importante ou muito importante a aplicação da prova para que seja mantido o bom nível dos advogados no Brasil. Existem aqueles que acham, né, que devem entrar na faculdade e, assim como adquiriram um diploma de bacharel, eles devem ter também o exercício da profissão de advocacia. Existem aqueles que realmente querem exercer advocacia, que acham
fundamental o exame de ordem, né, justamente para ter esse filtro do profissional, porque isso é importante inclusive para a sociedade, né, para não encarar um mau profissional no mercado. Uma das questões levantadas hoje em relação ao exame de ordem é o elevado número de reprovações. O resultado é reflexo da grande quantidade de universidades que surgiram no país nos últimos 20 anos. Até porque hoje nós temos cerca de 1.300 faculdades de direito em nosso país, o que supera em muito o número de faculdades de direito em qualquer lugar do mundo. E é preciso registrar que, apesar do exame de ordem, mesmo com o exame de ordem, nós temos cerca de 60 mil novos advogados por ano em nosso país. O que significa dizer que o exame não significa reserva de mercado, muito pelo contrário. O Brasil passa a ter, a cada ano, uma França nova de novos advogados, porque é o número de advogados que a França possui, cerca de 60 mil. Portanto, a OAB, o que ela postula é defender o cidadão, é proteger aquele que necessita do advogado e de um profissional de qualidade. Luciana faz parte de um pequeno número de candidatos que passa no exame de primeira. Ainda no penúltimo semestre do curso de Direito, ela resolveu testar seus conhecimentos na prova e, para sua surpresa, foi aprovada. Eu fui com o pensamento que era praticamente impossível passar, devido ao grande número de reprovação que a gente vê hoje, né? A faixa aí de 80% a 90% de reprovação. Então eu fui já temendo essa prova, porque a gente vê que é realmente complicado. Só que se você faz bem feito, né? Se você tem essa consciência de que você tem que fazer bem feito desde o primeiro semestre da sua faculdade, vai dar certo, não é impossível. Pelo contrário, é totalmente possível, né? Tanto que foi. Mas assim, você tem que ter essa consciência de que vai ser cobrado tudo. Para a professora de Direito, algumas regras básicas podem ser seguidas para realizar um bom exame da ordem. Eu acho que o aluno já deve começar desde o início a realizar provas que são direcionadas ao exame de ordem, porque o que são cobrados nessas provas são sempre os conteúdos básicos de cada disciplina, né? Além disso, ele deve inserir em formas de estágio que auxiliem ele ao conhecimento da prática, como, por exemplo, defensoria pública, né, estágio em tribunal, estágio em Ministério Público, né, em órgãos públicos que visem essa possibilidade de ele estudar as peças processuais. Então, quando ele chegar ao 9º semestre, que é quando ele pode realizar a prova e ser aprovado no exame de ordem e receber efetivamente o certificado, ele já tem uma base tanto na primeira fase como na segunda fase. Ele vai encarar aquilo ali como mais uma prova para a conclusão do curso, e não como um teste que ele está sendo testado para a sociedade, como alguns conseguem ainda visualizar dessa forma.